O chat GPT decodificou o roteiro de um webinário escrito com várias técnicas avançadas de comunicação que vão muito além de técnicas de copy. E eu quero mostrar para você esse roteiro, mas não só isso. Eu quero entregar para você esse documento aqui também, porque se você quiser usar, por exemplo, o chat GPT na construção do roteiro dos seus próximos webinários, uma das maneiras que você pode fazer é pegar esse documento aqui, fazer o upload dele, ou seja, entregar esse documento aqui lá para o chat GPT e falar para ele usar esse documento aqui como base para poder escrever os seus próximos webinários. Esse é um caminho que você pode seguir. E por que que você faria isso ao invés de simplesmente chegar lá no chat GPT e pedir para ele um roteiro de webinário? Porque ele vai te entregar. O- Por que que você faria isso ao invés de pedir para o chat GPT um roteiro de webinário que seja de um grande especialista dos Estados Unidos? Porque a maneira como o ChatGPT vai entregar para você esses roteiros tradicionais é muito superficial, é muito tradicional. E você se comunicar de uma maneira tradicional hoje no mercado aumentam a sua chance de ser ignorado. Porque todo mundo está sempre falando as coisas do mesmo jeito. E você precisa sofisticar a maneira como você roda os seus webinários, a maneira como você conversa com a sua audiência, porque quem está do lado de lá, em todos os nichos, já sofisticou a maneira de receber esse conteúdo. Então, se você continuar fazendo webinários carregado de clichêzinho, de copy, clichêzinho americano, carregado de gatilho mental batido que ninguém aguenta mais, as chances das pessoas irem embora são muito grandes. E esse roteiro aqui, ó, é um roteiro que tem técnicas que vão muito além da copy. É claro que tem copy inserido aqui, só que está tudo muito mais sofisticado e principalmente carregado de técnicas que não estão diretamente ligadas à copy, mas são técnicas avançadas de comunicação. E é isso que eu quero mostrar para você aqui no chat GPT, ó. Vou pegar aqui, ó, esse roteiro para você ter ideia, ele foi construído com base em um webinário de exemplo aqui, né, para mostrar isso aqui para você em torno desse tema, como se eu fosse rodar aqui um webinário para ensinar as pessoas como criar produtos digitais usando prompts avançados do chat GPT. Então, tudo que tem escrito aqui em relação ao que vai ser abordado é em torno dessa meta de ensinar a minha audiência a criar produtos. O tema não importa muito aqui para você. Isso aqui foi só um exemplo para que ele criasse um roteiro em cima de um webinário que, se eu quiser, eu coloco esse webinário aqui para rodar, porque esse roteiro aqui, ó, que ele não teve alteração. Depois de criado, ele não teve alteração nenhuma textual, mas a gente fala mais disso já já. Nesse roteiro aqui, ó, todo ele foi escrito em torno desse tema, tá? Mas não é sobre o tema do webinário que eu vou mostrar para você, mas sim essa estrutura lógica, esse roteiro, esse esqueleto que eu tenho aqui nas mãos para você ver que você consegue ir muito além dessas estruturas tradicionais para conseguir reter muito mais a atenção das pessoas em um ambiente assim de webinário gratuito, tá? Então tem aqui, ó, a lista de tópicos sugeridos, tal, e como que você se aprofundaria, ou como que eu me aprofundaria em torno desses tópicos iniciais, que seria aqui o que eu falaria no começo, depois o que eu falaria no meio, e depois o que eu entregaria aqui no conteúdo principal. Deixa eu mostrar para você, aqui no chat GPT, essas técnicas avançadas de comunicação que existem por trás. Eu vou copiar esse primeiro bloco aqui, ó. Aliás, eu vou copiar o roteiro inteiro. Vou copiar o roteiro inteiro, vamos colocar lá no chat GPT e dizer o seguinte para ele, ó. Criei o roteiro, criei o roteiro de um webinário gratuito carregado de técnicas avançadas de comunicação que vão além das técnicas de copy tradicionais. Dê uma boa olhada nesse roteiro e mostre para mim. Vou pedir três. Três técnicas avançadas de comunicação que existem somente
no bloco um desse roteiro. Somente no bloco 1 desse roteiro. Mas atenção, eu não quero saber sobre técnicas tradicionais de copy. Então não me venha com explicações em torno de termos como gatilhos mentais. Eu quero saber apenas sobre as técnicas mais avançadas de comunicação que estão por trás do primeiro bloco. É, mais avançada de comunicação, eu quero saber apenas sobre técnicas mais avançadas da comunicação que estão por trás do primeiro bloco, assim como as objeções específicas que estão sendo tratadas em razão da aplicação dessas técnicas. Mostre também os trechos onde essas técnicas estão sendo aplicadas. E lembre-se, somente do bloco um por enquanto. E aqui, vamos colar todo o roteiro aqui, ó. Olha o que ele vai trazer para a gente aqui, ó. Vamos ver se esse pedido foi suficiente ou se ele vai ainda trazer algum material superficial. Então, análise do bloco um, técnicas avançadas, tal. Beleza? O que interessa para a gente mesmo é o que ele está escrevendo agora. Olha só o que existe por trás, só desse primeiro bloquinho aqui, ó, do roteiro. O que dizer no começo do webinário? Aqui no começo do webinário, nesse roteiro, ó, tem uma visão geral do problema, ou seja, da dor mais latente que a audiência vive em torno do tema principal, e três tópicos para poder exemplificar e aprofundar ainda mais em torno desse problema com estímulos diferentes, né? Então, olha só o que que traz por trás daquela escrita ali no começo do webinário. Ah, as pessoas estão aqui, beleza. O que que eu falo no começo? Ao invés de ficar falando aquelas besteirinhas que todo mundo fala por aí no começo. Ó, primeiro, técnica reframing cognitivo, reestruturação de perspectiva. Como funciona? Essa técnica redesenha, eu não vou ler tudo para você não, tá? Só algumas partes principais. Essa técnica redesenha a percepção inicial do público ao apresentar uma realidade mais impactante e tangível. Veja, aqui ele diz que lá no roteiro eu tô trazendo uma argumentação sobre problemas. Só que a maneira como eu falo desses problemas é diferente da maneira como os roteiros tradicionais tratam. Daquele jeitinho do tipo, você tem problema disso? Então você tá com isso. Ó, se você chegou até aqui é porque você tem esse problema. Você não precisa narrar a vida da pessoa, ela sabe o que está acontecendo. Ou melhor, precisa, mas faça isso de um jeito sofisticado, porque se você entrar com essa conversinha nesse tom, a sua conversa já vai ser ignorada logo de cara. Então veja, em vez de apenas afirmar que criar bons prompts é importante, o conteúdo reestrutura a visão para mostrar o contraste entre quem domina a habilidade e quem não domina, colocando a audiência em uma posição reflexiva. A objeção que está sendo tratada aqui, ó, eu já sei usar o chat GPT, não preciso de algo mais avançado. Aí o trecho onde isso é aplicado. A primeira coisa que você precisa entender é que existe uma diferença brutal entre usar o chat GPT casualmente e saber moldá-lo para atender às suas necessidades específicas. Então, vou começar meu webinário. Som testando, tudo funcionando aí, beleza. Bora pro treinamento então, e é o seguinte: a primeira coisa que você tem que saber, que você precisa entender, é que existe uma diferença bem grande entre usar o chat GPT casualmente, usar ali no dia a dia, com prompt simples, e saber moldar o chat GPT para usar as suas necessidades específicas. É um tom de conversa diferente. E não é porque é só o tom que é diferente. Você pode falar, transformar essa frase aqui em outras coisas para você falar do seu jeito, por exemplo, no começo de um webinário. Você vai continuar com o seu jeito. Só que as frases que você vai usar, onde você vai encaixar essas frases,
são locais muito mais estratégicos para que gere principalmente esses efeitos. Aqui a segunda técnica avançada de comunicação, apelo à urgência contextual. Não é urgência em relação à oferta que você vai fazer, é a urgência do contexto. Porque veja, uma coisa é a escassez em torno da sua oferta, que vai acabar, que olha o tempo, olha isso, olha aquilo. E está esgotando, só tem três vagas e duas, uma. Outra é a urgência que o próprio contexto impõe para que a audiência perceba que aquele problema é muito maior do que ela pensa que é e que ela precisa resolver isso o mais rápido possível. Então veja, aqui o discurso não utiliza a urgência genérica, mas a constrói dentro de um contexto específico. Aí ele traz exemplo, a competição crescente no mercado digital, ao contextualizar a urgência é esse trecho aqui, né? A competição crescente no mercado digital. Essa é a urgência do contexto. Ao contextualizar a urgência, a mensagem ganha mais relevância e ressonância com os participantes. Aqui, a objeção que está sendo tratada é: eu posso aprender isso depois, isso não é tão urgente. Você vê que como que é diferente de você chegar ali no momento do webinar e falar assim: ah, quem está pensando que não é para fazer isso agora, que pode deixar para depois, não é simplesmente isso. Você traz um contexto muito maior, mostrando para as pessoas aqui, por exemplo, ó, como que tá essa competição em torno do que a pessoa está buscando, né? Olha o trecho aqui, ó, onde é aplicado. O problema é que sem dominar a construção de prompts avançados, você já está ficando para trás, mesmo que ainda não tenha percebido. Essa frase aqui, ó, é uma afirmação de copy. A afirmação de copy nem apareceu aqui porque essa sim é uma técnica de escrita de copy, né? Mas que por trás dela tem elementos mais avançados de comunicação. Uma frase como essa daqui, ó, ou ela pode servir como a conclusão de algo que você vem conversando com a audiência, ou ela serve para abrir um momento de conversa que você vai ter com a audiência. Ou seja, você vem conversando, falando sobre algo, aí você fala, ou seja, o que eu estou querendo dizer é. Aí você entra com essa argumento, com essa frase aqui para poder fechar com chave de ouro aquele bloquinho ali do webinário. Ou você usa ele no começo. Deixa eu falar para você aqui uma coisa, ó. O problema disso tudo é que sem dominar a construção de prompts avançados, você já está ficando para trás. Mesmo que talvez você não tenha percebido. Deixa eu explicar melhor para você sobre isso. E aí começa a conversar sobre esse elemento aqui. Uma terceira aqui, ó, visualização de consequências negativas. Essa técnica guia o público a imaginar os impactos negativos e por aí vai, ó. Não vejo como isso pode ser realmente, não vejo como isso pode realmente me afetar. Um pensamento que talvez está na cabeça das pessoas do lado de lá. E aí vem o o trecho que foi usado lá no roteiro. Prompts mal construídos geram respostas genéricas. E, pô, aí eu tô falando aqui nesse trecho aqui sobre a construção de prompts ruins que geram respostas ruins aí respostas ruins no chatbot, beleza? Aí vamos lá, pro bloco 2. Bloco 2 agora. Vamos ver o que ele traz aqui, ó. Se ele vai trazer as mesmas técnicas ou se ele traz técnicas diferentes. Aqui ele traz a técnica de decomposição de problema em causas raiz. Ó, em vez de abordar o problema de forma superficial, ali foi só um contexto geral em torno do que a pessoa está vivendo. Em vez de abordar o problema de forma superficial, o conteúdo vai a fundo para identificar a origem do problema, a causa do problema. E aí também tem objeção tratada, ó. Ah, eu não confio que o treinamento vai resolver o problema. Talvez eu esteja errando em algo mais fundamental. E não é bem assim, não. Então você tem que mostrar nesse momento do webinário, que nesse momento aqui é o bloco 2. O bloco 2 é a causa do problema aqui, ó. O que que você fala no meio do problema? Aqui é o começo, aqui é o meio. O que que você fala no meio do webinário? Aqui você está lidando com objeções de confiança. A pessoa está lutando para confiar naquilo que você está falando para ela. E ela vem trazer, e esse roteiro traz essas argumentações para lidar com essas objeções de confiança. Primeiro, com essa técnica aqui de decomposição de problemas, de causa raiz. Depois essa com contraste entre o uso básico e o uso avançado, né? Depois vem a técnica da validação de frustrações do público. Eu poderia pedir aqui também o bloco 3 e tudo, mas você já viu qual que vai ser a ideia. Eu vou fazer um pedido diferente para ele, para você ver como que essa decodificação, mesmo essa que a gente está vendo aqui, ó, que é a avançada, que é um olhar fora da bolha da copy, é um olhar nas técnicas mais avançadas de comunicação, mesmo esse que a gente está tendo aqui ainda é superficial. Veja só. Ó, agora leia.
novamente todo o roteiro e liste nos três blocos e liste unindo os três blocos. Eu vou pedir para ele aqui, ó, 20 técnicas avançadas de comunicação que foram usadas ao longo do roteiro. Liste, ó, leia novamente todo o roteiro e liste, quanto parênteses aqui, unindo os três blocos. E liste 20 técnicas avançadas de comunicação que foram usadas ao longo do roteiro. Lembrando, eu não quero saber de técnicas tradicionais de copy. Apenas as técnicas mais profundas e avançadas que foram usadas neste roteiro. Quero saber da verdade mais profunda que você conseguir trazer. Vamos ver. Agora vai ser uma listinha, né? Sem tantas explicações, porque quando você pede uma lista maior, a resposta dele sempre vai tender a ser do mesmo tamanho, né? Se você pedir, eu pedi para ele três técnicas, ele trouxe três técnicas bem explicadas. Se eu estou pedindo 20, essa resposta é relativamente do mesmo tamanho, só que ele vai resumir tudo aqui dentro, né? Então, veja só, se você já ouviu essas coisas, né? Ah, faltou uma coisa, deixa eu retornar o pedido para ele aqui, ó. Tô pedindo 20 e tal. Atenção. Eu não quero, ou melhor, atenção, é proibido trazer essas técnicas que você já mencionou. Eu quero 20 técnicas inéditas. Porque senão eu vi que ele estava listando ali já tudo que ele já colocou ali para cima. Vamos ver se ele vai trazer agora. Ó, técnica da decodificação, decodificação de expectativas implícitas. Aqui tá como funciona, ó. Ó, não vou ler tudo não, mas só rapidinho para a gente ver algumas aqui. Como funciona? O roteiro não apenas responde às dúvidas explícitas, mas antecipa expectativas não verbalizadas pelo público. Porque a própria estrutura desse tipo de webinário já lida com objeções e crenças que a pessoa do lado de lá nem sabe que tem. Mas ela tem, só não veio ainda a nível consciente. E essas técnicas avançadas desse tipo de roteiro têm essa capacidade de estimular essas objeções mais profundas e lidar com elas. Por exemplo, ó, o bloco inicial explora que o problema vai além de usar a ferramenta e introduz a noção de moldar o chat GPT para necessidades específicas. Ancoragem de insegurança, intervenção na jornada do cliente, construção de contraste, recontextualização do problema, por aí vai. Introdução do fator exclusividade. Você não vê essas coisas aí em técnicas tradicionais de copy. E tudo isso tá ali nesse roteiro. Solução de resistência, exposição do custo da oportunidade perdida e por aí vai, ó. Amplificação de consequência, tal, reforço do papel do pioneirismo, ilusão de proximidade, substituição de expectativa genérica. Olha só, cara, a quantidade de técnicas que tem ali. Reforço da identidade profissional, escalada de benefício, hipercontextualização. Boa, projeção de um futuro transformado. Você vê a quantidade de técnicas avançadas que você consegue inserir em um roteiro como esse daqui, ó. Então, hoje em dia, você não precisa, aliás, você deve sair dessa bolha tradicional de copy, ou você não precisa se submeter a uma conversa em um webinário, em uma conversa onde você entrega só informações. Não dá para ser assim. Um webinário bem feito, ele precisa ser persuasivo. E para escrever, hoje em dia, um webinário como um roteiro como esse daqui que você está vendo, antigamente, né, era praticamente uma exigência que existisse ao seu lado aí um copywriter profissional. Um copywriter
top, top mesmo, para conseguir implementar todas essas técnicas avançadas de comunicação em um roteiro bem escrito. E hoje a gente sabe que tem o chat GPT. Mas, se você não tiver prompts extremamente avançados, é o que eu falei. Um desses caminhos é você pegar esse documento que eu vou entregar para você. Aliás, o link está aqui embaixo. O link está aqui embaixo do vídeo, tá? Tem dois links aqui. O primeiro link é com esse documento aqui que você vai ter acesso. Então, o caminho é esse. Você pega esse documento, entrega para o ChatGPT e fala, cara, eu quero escrever um webinário aqui, quero criar um webinário. O roteiro de um webinário aqui, coloca as especificações aí do seu nicho, do seu projeto e fala para ele usar como base esse roteiro. Você vai ter um nível de atendimento ali. Ele vai trazer para você um roteiro muito mais sofisticado que os tradicionais. Talvez ele não fique tão sofisticado assim, milimetricamente, como tá esse roteiro aqui, mas você já vai conseguir ver uma melhora brutal em relação a roteiros tradicionais aí que ele colocaria nas suas mãos, tá? O segundo caminho que você pode seguir é justamente usar prompts avançados para construir esse roteiro. E aí vem o segundo link que eu estou deixando aqui. São dois links, então. O primeiro é para você ter acesso ao PDF e o segundo link é onde você vai ter acesso ao meu processo criativo para criar roteiros como esse daqui que você está vendo. Porque esse roteiro aqui, ó, não deve ser novidade para você, já deve ter percebido. Quem escreveu não fui eu. Fui eu indiretamente, porque quem criou os prompts fui eu. E inseri lá todos os detalhes e tudo, fui eu. Mas quem escreveu na prática foi o chat GPT, ó. E é uma escrita feita sem qualquer edição textual. O que o chat escreveu, cada palavra tá aqui. Então, faz o download, acessa o primeiro link aqui embaixo, faz do vídeo, faz o download desse documento e dá uma lida aqui, ó, nesse webinário de exemplo, para você ver só o nível de sofisticação agora, ainda mais, né, entendendo o que existe por trás de tudo isso que tá nesse roteiro. Dá uma olhada na conversa que tá aqui, como é uma conversa leve, uma conversa sofisticada. Você só consegue arrancar do chat GPT esse nível de escrita com prompts avançados no chat GPT. Se você não souber criar os seus prompts avançados, aí você acessa esse segundo link aqui embaixo e pega o meu processo completo já, tá? Porque eu vou entregar todo o meu processo criativo. Aqui eu usei três prompts do processo completo. Eu usei três prompts para criar esse roteiro. Antes de chegar nesse roteiro, tem algumas coisas que precisam ser feitas. Por exemplo, todo um estudo de público, ó. É um processo com vários prompts. Todo um estudo de público para levantar as dores mais latentes, os desejos mais latentes, de fato, da audiência, pegar aqueles que de fato fazem sentido você trazer para um webinário, pegar, transformar todas essas informações no tema específico que você vai rodar no webinário. Aí vem a construção do webinário em si, ó, que tem todos esses prompts aqui que você define a causa do seu webinário, a meta. Eu rodei três prompts aqui, ó, desse bloco principal para poder criar aquele roteiro. Aí vem a promessa do webinário, aí vem o aprofundamento do conteúdo, porque se você prestar atenção aqui nesse roteiro, ele tem os tópicos, como eu falei, ó. Como a competição está elevando o padrão dos produtos digitais. Ah, nesse tópico você está elevando o padrão dos produtos digitais. Nesse tópico você vai mostrar como o mercado é só um indício, o esqueleto do que você tem que fazer. E tem prompt ali que você pega esse tópico aqui, ó, e transforma ele no roteiro aí bem grande para se aprofundar na entrega de fato ali do seu conteúdo, né? Aí vem refinamento sobre headlines, criação de imagens, tudo mais. Tem vários elementos aqui nesse processo com esses prompts avançados. Ah, e por que que são prompts avançados? Porque eles são gigantescos, né? Tem prompt aqui que tem 15, 16 folhas de um doc, e não só uma frasezinha que você preenche algumas lacunas ali e entrega para o chat GPT. Não. É um prompt grande, mas que você também só precisa preencher algumas lacunas para conseguir o que você quer. E junto desse processo vem também os prompts aqui para criar a página de captura, né? Porque não adianta nada criar um webinário robusto e depois se a página de captura for fraca, não vai adiantar nada, tá? Bom, é isso. Pega esse roteiro aqui. Tem, tem, você percebe que tem dois níveis de profundidade aqui que você consegue avançar para criar roteiros muito mais sofisticados que esses roteiros tradicionais aí do mercado. Um deles é
subir esse PDF no seu chat, pedir para ele usar como modelo. E o segundo nível é você, de fato, pegar os prompts que já estão prontos dentro de um processo e simplesmente usar eles na sequência para conseguir também, dentro do seu nicho, criar roteiros tão profundos como esse daqui. É só escolher qual caminho que você prefere seguir e seguir nessa direção. Então, de um jeito ou de outro, acessa os links que estão aqui embaixo do vídeo e a gente se vê nesse mundão digital.